Eu tenho uma história muito interessante para poder contar para vocês, que é a história assim de dois homens que encontrou um grande tesouro. Só que tem uma diferença entre os dois. Um não estava procurando esse tesouro e o outro já a procurava há muito tempo, e ambos encontraram. Essa é uma das parábolas, de Jesus, que ele conta lá em Mateus. Ele fala da história de um agricultor, que saiu para poder lavrar o campo e de repente ele encontra um grande tesouro. E o que ele faz? Ele não poderia se apossar daquele tesouro, então ele vende tudo que tem, vai lá e compra aquele campo para se tornar dono daquele grande tesouro. A outra pessoa é um grande negociante de pérola. Ele sempre sonhou em encontrar uma grande pérola, um grande tesouro. E um dia ele se depara com esse tesouro, com essa grande pérola. Vende tudo que tinha e compra-se a posse daquele grande tesouro. Então nós vemos a história aqui de dois homens que encontraram um grande tesouro. Ambos têm uma diferença interessante. Um estava à procura dela e o outro encontrou sem procurar. E essa história ela nos faz nos lembrar, e assim o próprio Senhor Jesus, ele a comparou essa história como assim é o reino dos céus. Ele está aberto para quem o procura e para quem não o procura. Eu conheço a história de um certo senhor. Ele estava vivendo assim um momento muito difícil da sua vida, uma fase muito complicada. Estava desempregado, tudo que ele procurava fazer dava errado, estava muito endividado, problema na família, seus filhos envolvidos com drogas, ele envergonhado porque ele vinha assim de um lar onde os seus pais procurou educá-lo defendendo sempre os valores, de uma família. E aquele homem agora se vê completamente perdido, completamente derrotado. E ele não suporta mais viver do jeito que está vivendo, embora ele tenha feito de tudo para poder sair daquela situação. Mas sem êxito, ele resolve então tirar a sua própria vida. Ele toma essa decisão sem que a própria família dele saiba. Ele vai, se despede da esposa, se despede dos filhos, achando que aquilo era a melhor maneira de resolver o problema que ele estava enfrentando. Então ele planeja uma maneira, de tirar a sua própria vida. E ele planeja ir numa montanha, vai tentar escalar aquela montanha, e quando ele estiver assim, já quase no ápice dela, ele vai escorregar e vai cair lá de cima e vai parecer que foi um acidente. Ele estava convicto dessa situação, do que ia fazer, e saiu em direção a esse seu plano macabro. Ao andar mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros, ele caminhando à beira da estrada, passou-se um carro indo por ele. Alguns crentes estavam distribuindo folhetos e resolveu jogar uns folhetos em direção a ele. E ele, revoltado com aquilo, porque se sentia ofendido, porque na verdade ele não seguia religião nenhuma, não gostava de crente. Mas um daqueles folhetos que foi jogado ao alto veio através do vento, veio na sua direção e parou diretamente no seu peito, aonde ele pegou aquele papel, amassou e jogou ele no chão e continuou em direção ao seu projeto. Andou mais ou menos uns 10 metros. Não sabe por que ele teve desejo de voltar e ler o que estava escrito naquele papel. E ele voltou, pegou aquele papel amassado no chão e começou a lê-lo. E ali estava escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse. E ele ficou assustado com aquela mensagem que estava escrita naquele folheto. E ele continua lendo esse folheto
Essas palavras começaram a impactá-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E ele foi lendo, foi relendo, lendo e relendo. Quando ele percebeu, ele já tinha andado mais ou menos uns 8 a 10 quilômetros e já estava longe do local onde ele pretendia tirar sua própria vida. Alguma coisa ele passou a sentir diferente a partir daquele momento. Aquele desejo de tirar a própria vida desapareceu e ele veio lendo aqueles versículos em direção à sua casa e foi lendo, relendo, foi procurar conhecimento do significado daquelas palavras. Encontrou um colega dele, um amigo dele, que o explicou o que significava, falou para ele do verdadeiro amor de Deus, falou para ele de Jesus. E ele então começou a frequentar uma igreja e ali ele teve o conhecimento de quem era Jesus, começou a frequentar os cultos, as escolas dominicais, e de repente esse homem começou a buscar Deus através da oração. E realmente ele teve um encontro com o Senhor Jesus, realmente ele nasceu de novo. E ele entregou a sua vida completamente a Jesus. E teve uma vida totalmente mudada. Jesus, ele abriu os caminhos para ele teve uma nova visão de vida. E ele se tornou um homem próspero, se tornou um homem pregador da palavra de Deus. E aqui você pode me perguntar qual a relação que tem a ver desse homem com essa parábola de Jesus. Aqui nós vemos um homem que não estava procurando o tesouro, que é Jesus, mas ele o encontrou. E ele abriu mão de tudo que tinha, de tudo o que mantinha preso, do seu orgulho, da sua estupidez, da sua arrogância, e ele se tornou uma nova criatura. E aí verdadeiramente Jesus o transformou. Ele não procurava aquele tesouro, mas aquele tesouro o encontrou. Essa é uma mensagem que parece simples, mas de repente eu posso estar falando para alguém que está nessa situação. Talvez prisioneiro de vícios, talvez endividados, talvez aí envergonhado, talvez já no fundo do poço. E eu quero dizer para você que se você se der a oportunidade, esse grande tesouro, ele pode se revelar a você. E se esse tesouro se revelar a você, se você resolver procurar entender o valor dele, ele mudará a sua vida completamente, assim como mudou desse homem. E você pode me perguntar, mas isso é uma história muito simples. É uma história que você ouviu por aí e resolveu contá-la. Eu quero dizer para você que o homem dessa história sou eu, que foi salvo, que teve a vida completamente transformada. Assim como Jesus transformou a água em vinho, ele transformou minha vida. E eu tenho certeza que ele quer mudar a sua, ok?